Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 07, livro de Hermínio Miranda, Diálogo com a Sombra, o desenvolvimento do diálogo, fixações, cacoetes, dores físicas, deformações e também mutilações. Então, dando sequência, voltando umas duas linhas, Hermínio Miranda diz assim: o troco de uma realidade penosa que é aquele momento patético em que ele descobre que a causa da sua dor está em si mesmo e não na pessoa que ele persegue e odeia. Então, daqui agora em diante é sequência. Além das fixações penosas, porque são enormes as fixações penosas. As fixações são tudo aquilo que o espírito traz em sua mente de situações complexas em teu percurso evolutivo. Por exemplo, aquele espírito pego e manipulado pelos magnetizadores, onde os magnetizadores, os hipnotizadores, eles ali realizam um trabalho que chama indução. Essa indução, ele ele permite. Nós precisamos entender uma coisa, que espírito nenhum transforma outros espíritos em monstro. Espírito nenhum tem o poder de transformar o outro espírito em monstro. Por exemplo, existem os casos de zoantropia, licantropia, fauno. É preciso entender que ali apenas os espíritos magnetizadores, hipnotizadores, eles encontraram um indivíduo propenso, um indivíduo fraco, um indivíduo com a tua consciência totalmente enfraquecida. Porque não há nada pior que uma consciência fraca, doente, pesada, o sentimento de culpa pesado. Então, os espíritos magnetizadores e hipnotizadores pegam aquele espírito sabendo que ele é portador de estas mazelas. Por esse motivo, na magnetização, na hipnotização, existe um outro termo que se usa, chama-se indução. O magnetizador, o hipnotizador, ele praticamente induz aquele espírito sofredor a
aceitar. Veja o que você fez. Olha quantas pessoas você matou. Você entendeu? Você é um asno. Você é um equino. Você é um lobo. E o espírito ali com a consciência tão pesada, ele admite que realmente ele não vale nada e que ele de fato é pior que um fauno, um asno, um equino, um cão, um lobo. Então é o próprio espírito que permite ser hipnotizado. Vamos procurar entender isso. Você pode falar assim, Luiz, mas tem a ver com o estudo? É lógico. Que isso? Ó, olha só para você ver, ó. Olha só que maravilha, ó. Ó o tema. O desenvolvimento do diálogo, fixações, cacoetes, dores físicas, deformações e mutilações. Fixações, induções ou indução, como queiram no plural ou não. Então, muitas pessoas dizem assim, fulano me hipnotizou. Mentira. Ninguém hipnotiza ninguém. Ah, hipnotiza sim, Luiz. Não hipnotiza. Ninguém hipnotiza ninguém. A pessoa é que permite ser hipnotizada. Vamos mudar essa forma? Não fica melhor assim? Então, outra coisa. Aquela pessoa na indução ali, você é um lobo, você é um lobo, você é um lobo. Ele registra aquilo na tua memória, na tua mente, e ele visualiza mentalmente a forma de um lobo e ele transfere para o teu perispírito aquela forma de lobo. Porque ele transfere o desejo dele, os pensamentos dele para o perispírito. Se não existisse o perispírito, não existiria a licantropia, a zoantropia. Não existiria. Porque tudo isso se dá no perispírito graças à vontade do espírito que admite que realmente ele não passa-se de um equino. Então ele permite aquela imagem, mas é preciso entender. A imagem fica ali registrada no perispírito e não no espírito. O espírito continua sendo o mesmo, o princípio inteligente, mas com o perispírito deformado. É óbvio que ele sofre por aquele motivo, por aquela indução, por aquela fixação. Olha aqui, ó. Além das fixações penosas, vamos continuar tratando desse assunto. Já tratei da hipnose, né? A pessoa que tira a vida física por algum motivo. Isso não sou eu que estou dizendo. A doutrina dos espíritos, quem diz isso? Então você, pelo amor de Deus, antes de denunciar esse vídeo aí, estuda, por favor, a doutrina. Porque senão depois você vai responder perante a contabilidade divina, a providência divina, por estar denunciando algo sem antes ter estudado. Olha o que a doutrina nos diz. Que a pessoa que tira a vida física do alto de um edifício, de um cânion,
ou que se joga embaixo de uma locomotiva, enfim, através de uma corda, de uma arma branca, de um revólver, ele permanece, ele continua no plano umbral, nas regiões espirituais, de acordo com as vibrações dele, ele continua ininterruptamente aquela cena. Você entendeu? Ó, vamos pensar assim, ó. Ele se jogou de um edifício. Ele, durante anos, 10, 15, 20, 30, isso depende da contabilidade divina que sabe. Mas ele permanece ali 5, 10, 15, 20 anos, ininterruptamente. Ele se vê no alto do edifício, pá, lá no chão. Se vê no alto do edifício, pá, lá no chão. 24 horas, 10, 15, 20 anos, ininterruptamente, ele presencia aquela cena do tiro no órgão físico. Ele presencia o corpo dele sendo destroçado pela locomotiva. Ele presencia aquela cena ininterrupta. Ele se jogando de alto de uma ponte. 24 horas. Ele mal cai lá no chão, se vê lá em cima novamente. Se joga de novo. Se vê lá em cima. Se joga de novo. Vê lá em cima. Se joga de novo. Ininterruptamente. Isso chama-se fixação. Fica fixado em seu eu aquele ato. Então a pessoa que mata aqui na Terra, que comete homicídio, comete crimes, na erraticidade, ele ininterruptamente, ele se vê em meio a esse confronto ininterruptamente, 24 horas. A pessoa que mata as outras pessoas, os criminosos, eles se vê naquelas regiões umbralinas, em meio àquelas cenas, matando pessoas 24 horas durante 5, 10, 15, 20, 30 anos, o tempo que ele permanecia lá. Agora você imagina que horror! 24 horas você se jogando de uma ponte, de um edifício, amarrando a corda, dando um tiro, matando alguém, roubando alguém, lesando os cofres públicos, torturando as pessoas aqui na Terra. Lá você permanece com estas imagens fixas. Revivendo-as 24 horas. Eu posso te dizer isso por experiência própria minha. Numa determinada existência, eu cometi algo que eu não tenho permissão de vó para dizer. Mas eu me vi nesta questão da fixação ininterrupta. Eu me via aqui em cima, de repente eu me via lá embaixo. De repente eu me via aqui em cima, de repente eu me via lá embaixo. E o pior, que não é só se ver lá em cima e se ver lá embaixo. Eu me via com todas as impressões, com todos os sentimentos, dores e tudo. Até que um dia eu fui resgatado. Agora veja bem, essa história minha aqui, eu não estou contando ela para aparecer.
Até porque faz parte do tema aqui, fixações penosas. É aquela tortura que o indivíduo carrega, o criminoso, o ditador aqui na Terra, o traficante, os traidores, todo aquele que comete deslizes contrário aos desígnios de Deus, contrário às leis de Deus, ele depara com estas cenas ininterruptas, com estas fixações ininterruptas, 24 horas durante o tempo necessário até ele auto se desintoxicar, depois que ele desencarna. Eu conheço um caso, faz parte aqui. Eu conheço um caso de uma mulher. Eu deparei com esta cena lá, quando nós, na equipe espiritual, assistindo algumas pessoas necessitadas nas regiões umbralinas. Eu deparei com um caso de uma mulher que ela, com o cabelo todo esgranhado, roupa toda rasgada, nas regiões umbralinas, e ela corria como se fosse uma maratonista. Ela corria, mas ela corria tanto, que a equipe espiritual a qual nós fazíamos parte, fomos preciso neutralizá-la através de dardos tranquilizantes, do tanto que ela corria. E obviamente gostaríamos de saber por que ela corria tanto. Eu nunca havia deparado com um caso desse. Mas ela corria tanto, gente, para tudo quanto é lado. A mesma hora que ela estava dentro de casa, ela já saía correndo. A mesma hora que ela atravessava uma rua, já entrava na outra rua, no outro bairro, e corre daqui, corre dali. Maratonista aqui na Terra, não ganhava dela não. Preparamos dardos, neutralizamos essa nossa irmã. Ela, aquietou, ficou ali paralisada. E nós fomos estudar o caso dessa nossa irmã. Por que que ela vivia correndo? Meu Deus! O que estava acontecendo com ela? Porque todo efeito tem uma causa. Desculpe. Todo efeito tem uma causa. E toda causa gera um efeito. Então, assim que ela, adormeceu, nós fomos estudar os arquétipos dela, o subconsciente dela. E nós deparamos em determinadas sedimentações. Eu estou medindo para falar, porque eu não posso falar certas coisas aqui. Nós deparamos em determinadas sedimentações da memória dela, dos arquétipos do teu eu, nós deparamos com alguns séculos, por exemplo, século 13, 14, século 15, quando nesses séculos ela
não só abortou, lá estava em seu corpo perispiritual, não só abortou 9 crianças, né? Como também centenas de outras crianças de amigas que recorriam a ela, porque ela tinha um método de abortar que eu não vou descrever aqui. Centenas de outros abortos ela praticou, né? A pedido das amigas. Amiga, você... vem aqui que eu aborto para você. Mas 9, ela que tinha abortado. Por livre e espontânea vontade no seu corpo físico. E o mais interessante, que ela corria dessas imagens, desses seres que a perseguia. Veja bem, esses seres eram imaginários. Esses seres eram indução de sua mente. Porque esses seres já tinham se regenerado, já tinham perdoado ela, esses seres já tinham evoluído, vamos assim dizer. Mas ela continuava ali com a consciência pesada daquele ato praticado. Nenhum ser dos que foram por ela abortados estavam presentes, a não ser apenas a imagem daqueles seres naquele momento que ela os abortava, que gritava: não faça isso comigo, deixe-me nascer, não faça isso comigo, deixa-me nascer. Agora você imagina, mais de 100 seres gritando em sua mente. Então ela corria desses gritos, ela corria dessas imagens, ela corria dessas, vamos dizer assim, eu estou até sem, porque eu não posso usar outros termos. Ela corria desses fantasmas mental. Ela corria desses monstros mental. Ela corria dos crimes mental que ela ainda trazia. Você conseguiu entender? Não havia nenhum ser desses mais perseguindo ela. Nenhum daqueles ali, mais de 100, nenhum. Todos já tinham se libertado. Também século XIII, século XIV, século XII. Você imagina só quanto tempo. Mas ela não esqueceu. Ela ficou com aquilo ali, registrado. Então ela corria para ver se ela conseguia se livrar dos gritos, dos pedidos. Não me mate, deixe-me nascer. E ela tem outros termos, eu não quero pronunciar aqui. E com isso, mediante todo esses arquétipos, esses registros, a equipe toda tratou ela recebeu o tratamento, mas nada pôde ser feito por ela.
ela recebeu um tratamento ali, mas ali ela foi deixada, tivemos que deixá-la ali, naquele local, e tivemos oportunidade de assistir quando ela recobra a consciência depois do medicamento letal, anestésico, e que novamente ela sai disparada, correndo, gritando: me deixe em paz, me deixe em paz, socorro, me deixam em paz. Olha para você ver a fixação em sua mente. Eu confesso para você que eu narrei aqui menos de 0,5% em 100% que tive a oportunidade de assistir, né, nesse caso. Foi um dos casos que mais me impressionou. Não ao ponto de mim me derreter, porque eu não me derreto com essas coisas, porque fazemos parte da equipe. Então, é nosso trabalho assistir. Ah, mas por que ela não foi socorrida e levada para um hospital, um outro departamento? Porque ela ainda não estava preparada. Levar um espírito naquelas condições para um departamento hospitalar é pedir para que esse ser cause transtorno, cause balbúrdia nos departamentos, porque esse espírito está ali totalmente inconsciente do processo, só está ouvindo aqueles gritos. Então ela tem que permanecer fugindo, tentando fugir dela mesma e desses monstros, desses gritos imaginários. Eu repito, monstros, fantasmas, gritos imaginários, registrado na própria consciência. Pois aí vem Allan Kardec. Onde está escrita as leis de Deus? Na consciência. Vamos para o próximo vídeo.